Boa noite, professor. Boa noite, Jonatas. Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Valeu. Bom, boa noite. Já são 19 horas, né? Eu vou iniciar aí a nossa conversa de hoje, né? Nós vamos ver domínios climatobotânicos na página 11, tá? Na parte de geografia geral, tá? Nós vamos ver aí os principais biomas do planeta, né? E é interessante a gente sempre lembrar uma coisa, né? Há uma relação direta, né, entre posição geográfica e a ocorrência de um determinado bioma. Então, tem a ver com, né, maior umidade, tipo de solo, clima, característico daquela área. Então, por isso que quando nós falamos dessas áreas, nós as denominamos domínios climatobotânicos, né? Até teve o professor Aziz Absaber, né, um professor geógrafo brasileiro, né, foi professor na USP. O professor Absaber, ele escreveu vários livros legais, inclusive ele foi um dos grandes estudiosos sobre a floresta amazônica, e o professor, e sobre biomas de forma geral, ele escreveu um livro, né, onde ele fala dos domínios morfoclimáticos do Brasil, né, que nós vimos na aula de Brasil ali, né? E essa ideia de domínio climatobotânico é mais ou menos a mesma. Tá? Para você ter um determinado bioma, você tem que ter uma determinada condição de solo, um determinado clima, um determinado relevo, né? Uma determinada quantidade de luminosidade. Então, todos esses fatores juntos, né, vão criar as condições para a existência de determinados biomas. Eu preparei uma apresentação para vocês, tá? E eu vou projetá-la, tá bom? Só peço para alguém aí me falar se já está aparecendo as imagens. Sim, já está. Legal. Bom, primeira coisa, como a ocorrência de um bioma ele está relacionado, né, à posição geográfica, antes de mais nada, né, condições climáticas, quantidade de água, quantidade de luminosidade. Então, o que nós observamos? Nós observamos que entre o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, ao predomínio de florestas tropicais, né? Agora, dependendo da altitude do local, você pode ter, por exemplo, a formação de uma floresta temperada. Então, se você pegar aqui, ó, na Cordilheira dos Andes, da América do Sul, você vai ter vários tipos de bioma, mesmo estando numa área tropical, porque a altitude compensa a latitude, né? Então, conforme você vai subindo a Cordilheira dos Andes,
você vai tendo modificações, né, de paisagem. Uma outra coisa que chama a atenção, tá, gente, quando nós falamos de domínios climatobotânicos, é essa grande ocorrência de desertos nas áreas, né, dos trópicos, né? Então, você tem aqui, ó, deserto mexicano e deserto da Califórnia, no Trópico de Câncer, seguindo ele aqui, ó, né, em direção leste, você tem o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, né? Aí aqui você tem o deserto da Península Arábica, aqui você tem o deserto, né, de Thar, na Índia, né? Você tem a formação de alguns desertos aqui na área que nós chamamos de Ásia Central, aqui o deserto de Gobi, né? E observem também no Trópico de Capricórnio, aqui o deserto de Atacama, aqui o deserto da Namíbia e de Kalahari e aqui o deserto australiano. Por quê? Porque os ventos sempre sopram, como nós vimos na aula anterior, né? Das áreas mais frias para as áreas mais quentes. Então, você tem ventos muito fortes que saem dos trópicos em direção ao Equador, que é a área mais quente do planeta. E esses ventos acabam tirando umidade atmosférica dessas áreas aqui, e daí esse é um dos principais fatores de formação de desertos nessas áreas. Nós observamos também nesse mapa que nas regiões polares você tem o predomínio, né, da tundra, certo? A tundra, depois nós vamos ver imagens, é uma vegetação que só aparece praticamente na primavera, né, só aparece praticamente no verão, né, porque nos demais períodos do ano você vai ter muita neve, muito gelo, né? E essa vegetação mais rasteira, que nós chamamos de campos, né? Que nós chamamos de savanas, elas vão aparecer nas áreas tropicais, mas também vão aparecer nas áreas temperadas. Tá? Então, vamos começar com a tundra. Essa é mais ou menos a localização da tundra. Ah, Otônio, por que a Antártida não está representada aqui? Né? Você pode ter um pouco de vegetação de tundra na Antártida, mas é muito raro. A Antártida ela tem as temperaturas mais baixas do planeta, né, e vai apresentar pouquíssimas áreas com vegetação, muito pouco mesmo. É mais comum na Antártida, quando você tem uma área que não é coberta por gelo, ela ser coberta por rochas mesmo. Né? A tundra, no verão e na primavera, ela fica linda, né? Porque é o período que ela solta as flores, né? Então você tem a vida florescendo num lugar bastante frio, né? Agora no inverno a paisagem já muda. No inverno ela fica seca, muitas vezes coberta pela neve. Tem animais até que tem que cavar essa neve para tentar comer um pouco desse capim. E quais animais se alimentam disso, né? Principalmente animais ruminantes dessas áreas polares, né? No caso aqui, um alce, né? Do trenó do Papai Noel aí, né? Bom, detalhe interessante. A tundra é uma vegetação formada principalmente por musgos e líquens, mas tem um pouco, né, de capim, um pouco de herbáceas, mas você não vê, né, você não observa formação de arbustos de maior porte, desculpa, e nem árvores, né, muito raro, tá bom? Bom, e a floresta boreal? A floresta boreal é a maior floresta do mundo em extensão. Por que em extensão? Porque ela está presente em todo o norte da América do Norte e todo o norte da Europa e da Ásia. Ela é uma floresta que é chamada também floresta de pinheiros e ela está localizada numa área que neva. Né? Então, a floresta, né, de coníferas ou aciculifoliada, no inverno ela fica coberta de neve. No verão e na primavera ela já fica mais verde. Nesse período de inverno, ela praticamente inverna, ou seja, a árvore ela diminui seu crescimento, ela para praticamente de crescer, né? Ela adormece, mais ou menos, podemos dizer assim. Agora, na primavera e verão, não. Detalhe, por que as coníferas têm esse formato triangular? Justamente para se proteger do acúmulo de neve, né? Tem uma história mitológica, né? Uma história assim da cultura japonesa que diz que os monges que inventaram os primeiros golpes de judô,
né, eles estavam observando os pinheiros na neve e eles viam que os galhos secos, conforme acumulavam neve, eles ficavam pesados e quebravam. E os galhos verdes, conforme acumulavam neve, né, eles ficavam pesados, aí eles desciam, a neve escorria, eles voltavam para o mesmo lugar. E com isso eles não quebravam. Então eles pensaram que uma boa forma de defesa, um ataque, era a alavanca, o golpe de alavanca, né, que é muito comum no judô. Então, lá no Japão eles falam que se não houvessem pinheiros, né, pelo menos alguns golpes do judô não teriam sido criados, né? Outra coisa interessante, o pinheiro ele é uma árvore que nós chamamos aciculifoliada, ou seja, folha em forma de agulhas, né? E o pinheiro tem uma outra característica também, né? O pinheiro ele libera uma resina que é muito utilizada para a formação de produtos químicos relacionados à cola, né? Então, com a resina do pinheiro, eles fazem, né, alguns tipos de cola que é usado em madeira compensada. Vou dar um exemplo: shape de skate, né, utiliza resina para colar as várias camadas de madeira, né? Então, shapes muito bons são aqueles que têm uma melhor resina. Não é só a madeira que faz esse papel. Outra coisa interessante do pinheiro é que a floresta de pinheiros ela é homogênea, ela não tem tanta diversidade de espécies. E na floresta de pinheiros, muitas vezes, você tem, na base da árvore, ela solta um tipo de bactericida que não tem crescimento, né, de pragas, e que pragas ataquem a árvore. Então, vou contar uma história interessante. Quando nós tivemos muito problema de tuberculose no Brasil, aqui no estado de São Paulo foram criados alguns hospitais especializados em combate à tuberculose, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. E olha só que interessante, inclusive o hospital ali em Américo Brasilense, o Nestor Goulart Reis, é um desses hospitais, né, que a princípio cuidava só de tuberculosos, né, do problema da tuberculose. Para limpar esses hospitais públicos do estado de São Paulo, precisava de muito bactericida. E um bactericida de alto uso e muito eficiente é tirado do Pinos. Já viram aquele desinfetante que a gente vê para vender no supermercado? Pinho Sol e de outras marcas? Por conta disso. Então, o que aconteceu? O governo do estado procurou, né, do estado de São Paulo, algumas áreas para que se plantasse os pinheiros para produzir bactericida para abastecer os hospitais públicos. E observando a topografia, o relevo e o clima, né, ao longo do ano, eles viram que São Carlos era uma cidade que teria um clima favorável ao plantio de pinheiros. Então, quando você visita o horto florestal de São Carlos, você vê lá os pinheiros, né, alguns muito antigos, e era de lá que se tirava a resina para fazer o bactericida utilizado nos hospitais. Mais tarde, quando a Faber-Castell quis montar uma fábrica de lápis, ela utiliza como matéria-prima para o lápis o pinus, que é o nome da madeira do pinheiro. E aí ela falou, opa, se aqui em São Carlos já tem o horto florestal do governo, né, com pinheiros, se nós montarmos a fábrica ali, fica fácil também plantar pinheiros para produzir a madeira do lápis. Então foi aí que a Faber-Castell também se instalou em São Carlos. Tá? Então, o pinheiro é uma madeira de muita utilização. No Canadá, por exemplo, eles mantêm uma indústria madeireira que é considerada uma das melhores do mundo. E para vocês terem uma ideia, no Canadá, para cada uma árvore que eles cortam, eles plantam outras 3. Então, quando você tem um manejo sustentável de uma floresta, né, e quando você tem o plantio, né, de florestas para aproveitar a madeira, a gente chama essa agricultura de silvicultura. Então, silvicultura é o plantio de florestas para obtenção de madeira com finalidade comercial. Uma outra coisa interessante, né, é que na Rússia também tem uma forte indústria madeireira e na Europa, a Finlândia é o país que mais se destaca, né, na utilização do pinus, né, da floresta ciculifoliada deles. Tá?
Aqui mais uma imagem, essa aqui, olha, né, bem legal, com o típico lobo, né, da floresta. Legal. Vegetação de montanha, aquilo que nós vimos, né? Conforme você muda de altitude, a vegetação vai se modificar. Então, geralmente, nas áreas mais baixas da montanha, você vai ter uma floresta tropical, né? Depois, subindo, você vai ter uma floresta que é chamada caducifólia, que é uma floresta que nós vamos ver como ela é, uma floresta que perde as folhas no inverno. É a típica floresta da Europa Central, a típica floresta encontrada em vários países europeus, também nos Estados Unidos, um pouco aqui na América do Sul, você encontra ela um pouco na Argentina, um pouco no Chile. Depois, a uma certa altitude, você tem a floresta de coníferas ou pinheiros, né? Aí depois você vai ter a tundra e depois a parte que nós chamamos de neve eterna. Então lembre-se, numa montanha você pode ter quase todos os tipos de biomas, tá? E aqui é uma relação, né? Então quando você tem próximo à linha do Equador e uma baixa altitude, ó, observe aqui é a altitude, aqui é a latitude. Se você está perto do Equador e tem uma baixa altitude, você vai ter floresta tropical. Se você aumenta um pouco a latitude, se afasta um pouco do Equador e sobe um pouco mais em termos de altitude, você já vai ter uma floresta temperada. Afastou mais um pouquinho e também aumentou a altitude, você vai ter floresta de pinheiros ou de coníferas. Então, ó, você vai ter floresta de pinheiros tanto nas grandes altitudes quanto nas médias latitudes. Nas altas latitudes, ou seja, próximo ao polo, você vai ter a tundra, assim como nas grandes altitudes. E no topo da montanha, assim como nos polos, você vai ter gelo, tá bom? Então agora a famosa floresta temperada, né? Decídua ou caduca. Por que decídua? O termo decídua significa que ela perde as folhas, né, no período em que se aproxima do inverno. Como que funciona isso? Tá? Então, geralmente, nessa área, no outono chove bastante. Chove e a temperatura começa a cair. Então, nesse período, as árvores já começam a perder clorofila. Então, a coloração das árvores vai se modificando. Elas vão deixando de ter folhas verdes, vai partindo para uma coloração, né, que vai ficando essa diversificação. Quando chega o inverno, aí neva. Aí você tem as folhas totalmente, né, as árvores, desculpe, totalmente sem folhas. Então, isso aqui é uma foto do mesmo lugar, né, de uma floresta decídua ou caduca. No verão está tudo verdinho, na primavera tudo florido, no outono está perdendo clorofila e perdendo as folhas, observem aqui, né? E no inverno está tudo com neve. Essa floresta caduca ou decídua é uma floresta também que nós chamamos pouco homogênea, né? Então ela não tem, pouca heterogênea, ela não tem tanta diversidade de espécies, né? E é a mais comum no continente europeu. Por isso que os europeus, quando vieram colonizar a América, principalmente quando chegaram aqui no Brasil, quando chegaram nas áreas tropicais, eles ficavam abismados com a exuberância das nossas florestas, com a diversidade biológica, com a quantidade de pássaros, plantas, insetos, flores, né? Eles não estavam acostumados com esse tipo de paisagem, né? As pradarias na verdade são campos. Quase todo lugar do mundo onde tem pradaria, eles usam para pecuária. Então aqui na região central dos Estados Unidos, aqui próximo à Ucrânia, região central da Ásia, né? Aqui em parte da China, né? Aqui em parte da África do Sul, e aqui o Pampa, né? Pampa do Rio Grande do Sul, Pampa do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Tá? Por ter um predomínio de herbáceas, que é o capim, quase todos os lugares que você tem essa vegetação, você vai ter a prática de pecuária, de criação de animais, né? Tipo bovinos, equinos, né? Agora, o que nós chamamos de vegetação mediterrânea é uma vegetação que ela aparece, né, a princípio aqui no mar Mediterrâneo, no sul da Europa e norte da África, né, na África do Sul, no sul da Austrália
e no litoral da Califórnia. Aqui no litoral do Chile aparece um pouco também. Agora, por que essa vegetação aparece em áreas diferentes? Primeiro, porque ela é uma vegetação que tem como característica chuvas concentradas no inverno. Então, como a temperatura está mais baixa e a luminosidade é menor no inverno, mesmo tendo água, não há tanto desenvolvimento das plantas. Então, a vegetação vai ser formada pelos macs, né, que é uma vegetação, né, de arbustos, fechada, com pequenas árvores, chamadas árvores anãs, né, e o garrigue, que é uma vegetação já herbácea, né, mais rasteira, e que se destaca por ter muitas plantas utilizadas na culinária, nos cosméticos, perfume e medicamentos. Né? Então, se destaca a oliveira, chamado bucho, carrasco, alecrim, lavanda, rosmaninho, alfazema, né? Muito comum no sul da Europa. Então, aqui uma imagem típica do Max e do Garrigue. Geralmente eles estão juntos, tá? Isso aqui é uma foto no mar Mediterrâneo, no sul da Itália. Beleza? Bom, e a savana ou cerrado, né? Savana, no Brasil, nós chamamos a savana de cerrado. Né? Agora, as imagens que a gente vai ver aqui são mais da savana africana. A savana ela vai ter 2 períodos, um período de chuva, que geralmente é o verão, e no inverno fica tudo seco. Então, isso aqui provavelmente, né, é um período de inverno. Tá? Devido à posição geográfica, a localização geográfica da savana, do cerrado, não é um lugar que vai nevar. Tá? Não vai ter essa ocorrência. Então, a característica do inverno deles é a falta de chuva. Tá bom? E a savana africana, ela é onde tem uma grande diversidade de animais. E a maioria desses animais, eles migram. Né? Então, eles procuram locais próximos aos rios, locais que tenha água nesse período de inverno. E depois, quando você tem o retorno das chuvas, esses animais voltam para o seu habitat, digamos assim, nativo mesmo, pelo local onde eles mais gostam de ficar. Né? Mas a maioria dessas espécies migram. Então, você tem todo um deslocamento de milhares de espécies de animais dentro do continente africano, principalmente, porque é um continente bastante grande, né? Na savana. É bastante observado e a gente vê muito nesses documentários que passam sobre vida animal. Os deslocamentos no período de chuva, no período de seca e assim por diante, né? Aí, ó, a camuflagem do leão que fantástica para a área de savana na África, né? Quando você vê, o bicho já está do teu lado. Olha aí, a leoa caçadora, né? Também, ó, bem camuflada aí. As estepes já é uma vegetação que a gente fala que é uma vegetação semiárida, que ela está sempre próxima às áreas desérticas. Então, ela forma, muitas vezes, a borda que faz assim o limite entre o deserto e um outro bioma. Tá? Então, os estepes, ele vai ser um capim, mas um capim bem seco. É um lugar que tem pouca diversidade biológica, pouca vida. Você vai ter muito inseto nessa área, né? Então, você tem escorpiões, aranhas, vai ter bastante lagartos, esse tipo de vida aí, né? Em algumas áreas, como na Europa, você tem algumas estepes que estão próximas a lagos, às áreas úmidas. Então, como o índice de chuva é um pouco maior, a estepe acaba tendo um aproveitamento econômico. Qual? Agricultura. Então, você tem aí o plantio de feno, por exemplo, que vai ser armazenado e utilizado para alimentação do gado, dos cavalos, né, durante o inverno, porque geralmente, no caso europeu, né, ali na Ucrânia, Rússia, as estepes chegam a ficar cobertas por neve. É por conta disso que as estepes da Ucrânia acabam formando um solo muito fértil, chamado Chernozem, que é um solo resultante justamente da neve cobrindo aí, né, esse capim, o capim apodrece, e quando vem a primavera, que a neve derrete, ela umedece o solo e transforma esse capim apodrecido em adubo orgânico, beleza? É um solo muito fértil. E os desertos? Né? Desertos são áreas secas, né? São áreas que muitas vezes não tem chuva, e você tem vários tipos de desertos. Você tem desertos rochosos, como aqui, né?
deserto do Arizona, nos Estados Unidos, famoso nos filmes de Bang Bang, né? Você tem o deserto do Saara, que é um deserto formado basicamente de areia, com poucas áreas rochosas. Você tem desertos que reúnem os dois, né? Esse aqui é um monte na Austrália, o Uluru, é um monte sagrado para os aborígenes, que são a população nativa da Austrália, né? E os desertos, então, eles têm a particularidade de muitas vezes estarem cortados por algum dos trópicos. Então, aqui trópico de Câncer e aqui trópico de Capricórnio. E as florestas tropicais equatoriais? Essas aí, né, elas já cobriram grandes áreas, né, do planeta. Aqui há um equívoco, né, aqui nesse mapa, essa área verde aqui que pega a costa do Canadá, a região de Seattle aqui nos Estados Unidos e o Alasca, na verdade são áreas de floresta, mas é floresta de coníferas. Eu não sei por que colocaram isso aqui, tá? Mas observem aqui, ó, Península da Flórida e sul dos Estados Unidos, né? Então você tem uma região lá que tem florestas tropicais. Aqui na América Central, a grande floresta amazônica no Brasil, a Mata Atlântica, que já foi bastante degradada, né? Aqui também você encontra um pouco de floresta do sul do Chile. E aqui a floresta, principalmente na área da bacia do rio Congo, aqui na Indonésia, na costa leste da Austrália e sudeste asiático. A maioria das florestas tropicais estão bastante degradadas, porque você tem um impacto da ocupação do espaço, a derrubada das árvores para a produção de madeira. Você tem a questão também da expansão agropecuária, geralmente nessas áreas. E o que se debate muito hoje é a questão de que boa parte das florestas tropicais estão em países subdesenvolvidos, que têm a base da economia fundamentada na exportação de produtos primários, né, produtos agrícolas. Então, essas áreas de floresta, elas não são vistas, muitas vezes, nesses países, como áreas produtoras de riqueza. Elas são vistas, muitas vezes, como áreas que atrapalham a produção agrícola. Só que, o que acontece? As florestas tropicais, além delas regularem o clima do planeta, porque elas são áreas que captam, né, carbono da atmosfera, né, elas retiram carbono da atmosfera, elas também são áreas, muitas vezes, produtoras de umidade atmosférica. Então, quando você tira uma floresta de um lugar desse, dali a alguns anos, o índice de chuva vai modificar-se, a quantidade de chuva e a direção das chuvas também se modifica, então você tem uma mudança no que nós chamamos microclima local, né, que pode trazer reflexos graves aí, né, até para a própria agropecuária. Então meio que um tiro no pé, né? Você desmata para aumentar a agropecuária, você diminui a quantidade de chuva e em pouco tempo você não vai ter agropecuária mais, né? Então por isso que muita gente fala que o correto nessas áreas é você ter um manejo sustentável. Então você cria áreas agrícolas, mas também preserva áreas de biodiversidade. E aí é que está uma coisa interessante. Os indígenas, né, principalmente aqui na América do Sul, eles têm, né, um conhecimento muito antigo de vivência nessa floresta, né, eles estão nela, né, há mais de 6.000 anos, e eles têm algumas práticas, né, de manejo sustentável, mas infelizmente eles não são valorizados. A cultura indígena ela é muitas vezes vista com preconceito, e a gente deixa de aprender muito com eles. Mas não esqueçamos, tudo que nós conhecemos de planta medicinal e de plantas utilizadas hoje como alimentos e cosméticos das florestas tropicais, muitas vezes nós herdamos da cultura indígena, né? E você tem 3 tipos, né? Você tem a floresta umbrófila, que é essa floresta de folhas largas, úmida, heterogênea, né? Densa, tipo floresta amazônica e mata atlântica, aberta, né, quando ela tem mais arbustos, assim, né, e a mista, que é o caso da floresta tropical misturada com a floresta de araucárias que a gente encontra no sul do Brasil. Bom, agora uma coisa importante é o seguinte, pessoal. Tá?
atualmente, o que se discute? Se discute que nós estamos tendo um problema de destruição de biomas, né? E quando nós destruímos um bioma, nós não destruímos só uma paisagem, nós não destruímos só uma vegetação, nós destruímos milhares de espécies que vivem ali, que dependem do equilíbrio que há entre trocas de energia entre os seres vivos daquela região. Então, esse impacto que a humanidade está causando, né, na destruição dessa biodiversidade do planeta, para muitos cientistas, é o caminho para um extermínio em massa no nosso planeta. Nós já tivemos períodos de extermínio em massa, mas que ocorreram de forma relacionadas a fenômenos da natureza. Então, nós tivemos desde de queda de meteorito até mudança climática radical, né, por diminuição, alguns cientistas acreditam até pela intensidade das explosões solares, que fazia com que vinha mais ou menos calor para cá, né? Radiação solar. Mas, atualmente, o que mais tem destruído biomas e biodiversidade é a ocupação humana, né? Então, essa é uma preocupação. Então, no vestibular, eles muitas vezes perguntam sobre os hotspots. Hotspots são esses biomas que estão correndo o risco de acabarem pela ação humana. Então, no Brasil, nós temos 2, então atenção, porque muitas vezes no vestibular eles vão perguntar quais são os hotspots brasileiros. Então, é o Cerrado e a Mata Atlântica, tá? Que já está praticamente inexistente, e o Cerrado também praticamente sumiu, né? Mas você tem a floresta tropical da América Central, você tem a floresta tropical na Cordilheira dos Andes, você tem a floresta da Califórnia, você tem a vegetação mediterrânea, né? Então você tem várias áreas aí que apresentam esse problema. Bom, e qual é o tema que geralmente vai vir associado a essa questão dos hotspots, dos domínios climatobotânicos? Atualmente, o vestibular ele não fica só perguntando característica do bioma. Ele não quer que você só saiba que a floresta amazônica é latifoliada, úmida, heterogênea, né? Eles querem saber mais, tá? Eles querem ver o quanto você, né, sabe sobre a importância da biodiversidade. Tá? Então, o termo biodiversidade é um termo novo, né? Ele surge por volta da década de 80, quando se tem um forte debate, né, sobre o impacto da ação humana no planeta, né? E ele engloba todos os níveis de variação natural, tá? Do molecular, genético, ao nível das espécies. Até porque, com as descobertas que nós passamos a ter a respeito da utilização, né, cada vez mais do microcosmos, né? Então, você tem modificação genética, você tem utilização de genes de uma determinada planta para criar uma outra, né? Então, esse desenvolvimento, né, da biotecnologia fez esse debate sobre biodiversidade ficar muito importante. Por quê? Porque a biodiversidade ela não é criada em laboratório. Então, você só consegue criar algo a partir da biodiversidade, ou seja, muito da nossa biotecnologia vem de algo que já está pronto na natureza. Tá? Então, o que acontece? Como a biodiversidade é resultado de milhões de anos de evolução, você imagina a perda que a gente tem, né, de informação genética, de evolução, né, quando você tem a destruição de uma área florestal, né, que muitas vezes nunca foi estudada, que ninguém sabe o que tem ali. Né? Então, os caras vão lá e queimam tudo, passa o trator e planta pasto. E aí você fala, nossa, como é que pode isso? Né? Por que ainda há, né, essa ideia de que a floresta em pé gera menos recursos para uma nação do que ela derrubada? Porque muitas vezes lembra aquela história. Quem tem a maior diversidade biológica hoje são países subdesenvolvidos, que têm uma pressão até tanto interna, de grupos internos que produzem esses produtos agrícolas, quanto do mercado internacional, para suprir, né, o mercado de soja, de carne e assim por diante. Então, eles não dão tempo para que nós, por exemplo, possamos pensar em desenvolver a nossa tecnologia a partir da nossa biodiversidade.
Então, muitas vezes o discurso é de que, né, nós temos que produzir soja, produzir produtos primários, arrancar minério e assim por diante. Tá? Então, o que a gente observa, né, justamente é o que está falando. As menores diversidades nos ambientes terrestres ocorrem nas maiores latitudes, enquanto valores extremos são típicos de zonas equatoriais. Então, a floresta amazônica é o que nós temos hoje com a maior biodiversidade. Tá? E você tem a pressão, né? Você tem a pressão do crescimento demográfico, da urbanização, da industrialização, né? E aí você começa a ter graus de poluição no meio ambiente diversos. Professor, Sim. a floresta amazônica, ela fica num lugar que tem menos latitude aqui no Brasil? Sim, Ou porque não? tá bem, isso, exato, porque está bem pertinho, a linha do Equador passa ali. E a linha do Equador é o número 0. Então, é a menor latitude. Beleza? Entendi. Tá? Então, olha alguns tipos comuns de poluição que nós temos, ó, nesses biomas. Vazamento de combustíveis, tem área de extração de petróleo, mineração, defensiva agrícola, lançamento de esgoto, principalmente em área urbana. Né? Então, isso aí vai acabando diminuindo a nossa capacidade de produzir riqueza a partir da biotecnologia. Outra coisa importante, viu, gente? A biotecnologia, ela exige investimento em pesquisa científica de ponta. Né? Então, se você tem um investimento pesado na criação de centros de pesquisa, universidades, e você tem as empresas privadas associadas a essas universidades, você tem um aproveitamento mais correto da biotecnologia. Né? Bom, quais são os produtos que a biotecnologia pode gerar? Né? Quais são os tipos de indústria, diversidade? Né? Então, você tem fermentações industriais, tecidos e células, clonagem, análise de DNA, transformação genética, uso de micro-organismos na agricultura, controle biológico, vacinas, melhoramento genético, produção de remédios. Aqui é um cartaz de um livro que fala sobre produção de cosméticos a partir de plantas da Amazônia. Né? Então, é isso aí, gente. Tá? Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, né, é importante conhecer as características de cada um deles, mas é também importante conhecer, né, e saber que eles têm aproveitamento tanto econômico, né, quanto para aquilo que nós chamamos bem-estar da sociedade, seja a produção de alimentos, própria produção de cosméticos, né? Tem a questão do turismo, que eu nem toquei no assunto, né? Então, ninguém gosta de visitar um bioma degradado, né? O turista gosta de, geralmente, né, para ver os animais no seu habitat natural, pássaros, etc. Então, é um outro potencial que um domínio climatobotânico tem, se ele estiver preservado. Então, essas são os principais biomas e as principais questões relacionadas a eles. Tá bom? Nós temos aí 2 minutos. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 12. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, beleza. Tá. Todo mundo aí com a apostila na mão? Geografia no coração? Vamos lá. Primeiro exercício VUNESP. O clima da Europa... Qual página? Página 12. Tá, obrigada. De nada. Beleza? Então, vamos lá. O clima da Europa Ocidental é bem diferente do clima da Europa Oriental. Bom, o que é a Europa Oriental? É a Europa voltada para o continente asiático, tá? Voltada para o leste. E o que nós chamamos de Europa Ocidental é a Europa voltada para o Oceano Atlântico, ou seja, voltada para o oeste. Tá? Enquanto na primeira os invernos são suaves e os verões apresentam temperaturas não tão elevadas, na segunda as diferenças sazonais, sazonal é de período, tempo, são maiores, com invernos mais rigorosos, temperaturas mais baixas e verões mais quentes. O fator determinante das condições climáticas vigentes na Europa Ocidental é primeira coisa, a Europa Ocidental
dá uma olhadinha nesse mapa aqui, em cima da questão mesmo, esse mapa de biomas terrestres. Estão vendo onde está o Oceano Atlântico? Estão vendo a grande quantidade de água que tem aqui, banhando essa Europa ocidental? Então, o que que faz? A maior umidade. Então, quando tem maior umidade oceânica, você tem influência da maritimidade. E aí, o que acontece? A temperatura varia pouco, tanto no inverno quanto no verão. Agora, quando você olha os países da Europa Oriental, que está mais dentro do continente, elas não têm tanto oceano próximo para equilibrar a temperatura da atmosfera. Então, o verão vai ser bem quente e o inverno vai ser bem frio, que é o caso da Rússia, por exemplo. Tá bom? Então, alternativa B. Tá? Deixa eu escrever aqui. Joia? Bom, nossa aula vai acabar agora.